povo lindo, podem sentar. Meu nome é João Marcos. Meu nome é Miriam. Nós somos, como eu falo, originalmente lá do interior de São Paulo, de Bauru. É uma bênção estarmos aqui no culto da família, ministrando a palavra, aquilo que Deus trouxe para nós. Nós nos sentimos muito honrados, agradecemos a Deus por esses momentos, agradecemos pastor Tadeu, e nós queremos honrar também o nosso pastor, que foi durante 15 anos para 16, nosso pastor lá em Bauru, pastor Eli Parreira, muito querido. Depois mais 5 anos com o pastor Diego Ticianelli, nosso genro, estivemos com eles lá no Verbo da Vida em Orlando, honramos a vida do pastor Diego, e hoje nós estamos aqui debaixo do pastoreio do pastor Tiago Borba. Muito bom, Deus tem feito maravilhas para conosco, e hoje tem mais. 42, 21 para cada um. Eu não enxergo direito. Não vou... Igreja, como o João Marcos falou, é uma honra para nós estarmos aqui ministrando o assunto família, o assunto casamento, e nós queremos trazer essa palavra para quem está com o seu casamento bom, como uma vacina, e para quem está com o seu casamento com problemas, como remédio. Nós sabemos que se o casamento está bom, ele sempre pode melhorar. E se ele está ruim, existe uma saída. O nosso casamento há 23 anos atrás esteve a ponto de terminar. Não terminou porque nós, na verdade, não tínhamos coragem de terminar, cada um na sua posição. E foi pelas misericórdias de Deus mesmo. Ele nos restaurou e hoje nós estamos aqui para dizer que é possível. Todos aqui sabem, todos os que creem na palavra de Deus sabem que o casamento foi planejado por Deus, a família é um projeto de Deus. E Deus é o maior interessado que a nossa família dê certo. Tudo que Deus tinha que fazer para a nossa família dar certo, Ele já fez. Mas a minha família está com problema. Deus não tem nada com isso. Ele já fez tudo para dar certo. Então, o que é que nós precisamos fazer quando nós estamos com situações difíceis, com a nossa família desmoronando? O que é que nós temos que fazer? Muitas vezes nós não percebemos que a destruição da família é um processo, não é da noite para o dia. E esse caminho de volta para a restauração também faz parte de um processo. Então nós temos que ter paciência. Se você está numa situação que não está vendo saída, que está desanimado, como eu estive um dia desanimada, estamos aqui para dizer para você, não joga a toalha, porque existe saída. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele está pronto para nos ajudar. Então, o que é que precisa acontecer? Nós precisamos agir. Nós precisamos tomar uma decisão. Você quer o seu casamento restaurado? Você quer a sua família estruturada? Então você precisa tomar essa decisão. Porque um dia nós tomamos e isso aconteceu.
Foi um processo, mas aconteceu. Hoje nós podemos dizer, minha casa e eu servirmos ao Senhor. E nós vivemos o melhor de Deus hoje nessa terra, porque o projeto de Deus é para dar certo. Muitas vezes nós não entendemos a situação em que nós estamos vivendo, que geralmente quando a gente está no turbilhão, nós não conseguimos enxergar muito bem o que está acontecendo. Na verdade, qual que é o processo que nós estamos passando. E nós precisamos acalmar os ânimos, tomar a decisão, eu quero. A partir desse momento, essa decisão, essa atitude, tem que ser uma atitude de fé na palavra, porque é a palavra que vai funcionar. Você tem uma atitude de fé, você começa a declarar essa palavra sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida, e começa a andar em amor. Foi muito nítido na nossa vida quando eu fui orientada por uma amiga, por uma irmã, e eu estava completamente desviada, né? Nós passamos 20 anos da nossa vida casados, sem buscar a presença de Deus, sem nos rendermos à palavra, sem nos rendermos a Jesus. E foi um processo muito difícil, mas Deus colocou pessoas no meu caminho para que eu pudesse começar a compreender o que estava acontecendo na minha família, no meu lar, no nosso casamento. A princípio, eu não percebia o quanto orgulhosa eu era. Se você olhar lá em Ezequiel, quando fala da queda de Lúcifer, você vai descobrir, quem não sabe, que o problema de Lúcifer, a queda dele, foi por causa do orgulho. E o orgulho tem nos levado à falência. O orgulho tem levado as famílias à falência. Por que eu digo isso? Porque como eu não tinha princípios bíblicos, eu seguia o que as pessoas falavam, o que eu via de modelo na família, que foi acontecendo. A gente toma muito exemplos familiares para nós, a gente traz para a nossa família. E se nossa família não tem bons exemplos, nós vamos estar copiando coisas erradas, princípios errados, não dá nem para chamar de princípios, mas são padrões completamente demoníacos, disfarçados por coisas, por teorias, né? Sendo que a palavra de Deus tem princípios, e quando esses princípios são seguidos, vai dar tudo certo. A minha queixa no meu casamento é porque eu estava completamente certa e ele estava completamente errado. E assim, com muito jeito, com muita paciência, as pessoas começaram a me trazer a realidade. As pessoas, quando elas se perdem no relacionamento, elas não sabem mais a sua identidade. E não sabem mais, não se olham mais. Só aprende a olhar para o outro. Então, quando você está olhando para o outro, não é olhar andando em amor. Com orgulho, você só vê o defeito do outro. Pare de criticar o seu cônjuge. Isso é uma das coisas que eu fazia muito, porque eu só via defeitos nele. Em mim eu não tinha defeito. Eu não enxergava isso. E o que a Bíblia fala? 1 Coríntios 11, 28, esse versículo é no contexto de ceia. Mas a ceia é de uma família, não é? Família cristã. Isso se aplica para a nossa vida também como família.
Examine o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Eu não tinha essa possibilidade de eu me examinar. Eu examinava e julgava a ele, aos erros dele. E quanto mais eu examinava e julgava e falava, mais reforçava o comportamento negativo dele. A Bíblia fala também em Mateus 7, de 3 a 5, o seguinte: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. E eu nunca achei que esse texto falava comigo, tá? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O João Marcos, ele nunca se defendia muito, sabe? Ele vivia, fazia o que ele queria, e o que eu sabia era criticar e reclamar, e sempre colocar como um outdoor na frente dele os erros dele. E quando eu comecei a compreender que eu também precisava mudar, as coisas começaram devagarinho a mudar. Eu lembro que nós saímos, olha o tamanho da minha hipocrisia, eu preciso contar porque se servia carapuça para alguém aqui. Nós saíamos, eu brigava com ele porque ele ia para o bar, porque ele bebia, porque ele ficava jogando baralho com os amigos, não tinha hora para chegar em casa, quando chegava, já chegava de pé redondo, né? E quando eu falava as coisas para ele, ele dizia assim: você me conheceu assim. E eu não tinha mais argumento, eu ficava o tempo todo acusando. E essa palavra não caía no meu coração, porque eu era hipócrita. Irmãos, nós precisamos nos analisar, nós precisamos verificar o nosso coração. Porque foi a partir do momento que eu aprendi a andar em amor, independente da mudança dele, que ele começou a mudar. Ele começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa. Nós saíamos para beber. E eu gostava de beber, mas eu nunca tive problema. Quem bebia demais era ele. Então, ele que era o problema. Só que quando eu fui orientada que como cristã, como uma mulher de Deus, que não cabia mais bebida alcoólica na minha vida. Mas eu dizia assim: mas quem tem problema de bebida é ele, não sou eu. Eu sei beber socialmente. A gente pode sair assim. Não. Agora você é uma mulher cristã. Agora o seu estilo de vida é santo. Eu confesso que nas primeiras vezes que eu pedi um suco de laranja, ao invés de pedir uma cerveja, eu me sentia uma idiota. E eu pensava assim: não é possível que isso vai funcionar. Sabe aquele nariz de palhaço que você coloca assim? E ele tomando a cerveja e eu tomando suco. E eu ficava olhando, eu falei assim: como que isso vai funcionar? Mas eu não estava entendendo que isso, além de eu aprender que era um estilo de vida santo, eu estava andando em amor. E ele começou a perceber a diferença do meu comportamento, de que quando ele chegava em casa, da forma como eu recebia. Porque quando ele chegava bêbado e passava mal, ele sempre passava mal. Aí ele ia vomitar. Eu tinha vontade de enfiar a cabeça dele, aproveitar que ele estava vomitando e enfiar junto, né?
Assim, eu ainda dizia para ele, quer mais uma? O bar é aqui pertinho, eu vou lá buscar. Aí a ironia entra, né? Aí, não, eu não posso mais me comportar assim, eu tenho que andar em amor. E ele passando mal e eu segurando a testa dele. E dizendo assim, você quer um comprimido? Eu vou trazer um sal de fruta para você. E eu pensava, meu Deus, não é possível, eu estou ficando louca. Isso não, será que vai funcionar? Mas eu resolvi pagar para ver. E funcionou. Princípio da palavra funciona. Eu não estou dizendo que nós temos que nos anular como cônjuge e não vamos colocar o nosso coração diante do nosso cônjuge. Nós temos que falar, nos comunicar com jeito, mas a gente precisa se expressar. Aquilo que eu não gosto, aquilo que me deixa triste. E procurar saber da outra pessoa o que é que ele não gosta em mim, o que é que entristece ele, que eu faço. E começando a andar em amor, começou a funcionar. A hora que eu parei de colocar os defeitos diante dele, ele sabia exatamente que ele estava errado. Mas ele não precisava mais ouvir condenação da minha parte, porque o coração dele já condenava. Ele só precisava receber o amor. O amor é o caminho para a vitória. A princípio, é um processo que parece que está fazendo papel de bobo, mas não está. Nós andamos na contramão do mundo. É diferente. Quando fala que nós somos loucos sim. Nós estamos noutra realidade. Estamos vivendo um sobrenatural de Deus. E ele funciona. Graças a Deus por isso. Eu tive algum tempo na minha vida que eu cheguei a pensar, conforme os padrões do mundo, né? Assim, a hipocrisia nos leva a inventar histórias para nós mesmos acreditar. Chegou num ponto que eu falava assim, bom, mas eu também não vou na igreja. Para ir na igreja sozinha eu não vou. E depois ele não vai. Então, assim, eu tenho que acompanhar o meu marido. E não ia mais à igreja. Quanto menos eu ia à igreja, mais fraca eu ficava. Isso, eu não sei tanto, estou falando de mim como mulher, mas isso pode ser ao contrário. Quando nós não queremos ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra, muitas vezes nós nos escondemos atrás de conversas de histórias que a gente inventa. A gente sabe que, em primeiro lugar, é Deus, não é a igreja, é Deus, é minha intimidade com Deus, é meu relacionamento com Deus. E depois disso que vem a família. E depois disso que vem congregar. Isso é muito importante, a congregação faz muita falta. Dizer que você não vem, que você não busca estar junto nos cultos, nesse momento, nesse lugar, de uma unção especial. É uma unção que só existe aqui, ela não existe online. A gente sabe que online é maravilhoso para quem não pode estar aqui, mas quem pode estar aqui, nós precisamos disso. Nós precisamos congregar, estar junto aqui, receber dessa unção, para nós crescermos junto. Nenhum marido, nenhuma esposa pode impedir o cônjuge de estar junto e recebendo dessa palavra. O casamento, quando está com problemas, os cônjuges começam a se distanciar. E conforme o tempo passa,
Ninguém mais, nenhum nem outro, sabe dizer como foi que começou tudo isso. Um conselho que nós damos: comece a buscar a Deus. Comece a lembrar de como foi que você conheceu seu cônjuge. Ninguém casa porque estava se odiando, casa porque estava se amando. Então, o que foi que aconteceu no meio desse caminho? No meio desse caminho, você acabou se perdendo, porque se distanciou do seu cônjuge. E muitas coisas podem distanciar você do seu cônjuge. Mas a mágoa e o ressentimento é a pior coisa que tem. Porque quando você fica ressentido, você guarda aquilo com você, faz de conta que esqueceu, mas não esqueceu, aquele ressentimento está ali. Dali a pouco mais uma ofensa, não foi conversado, não foi acertado, e aquilo começa a tomar um vulto tão grande que começam a se distanciar num tal ponto que daqui a pouco está vivendo como dois irmãos. Isso está completamente errado. Deus criou a família e o casamento para viverem unidos. Deus criou o sexo para completar o casamento, para dar vida ao casamento. E quando o casal está distanciado um do outro, a primeira coisa que acontece, acaba a intimidade. Estamos vivendo como dois irmãos. Ledo engano. Porque o ser humano sempre arruma um escape. E se isso está acontecendo, o risco é muito grande de uma indústria gigantesca, maligna, que está crescendo dia após dia, que está ganhando muito dinheiro, que é a indústria da pornografia, está entrando nos nossos lares, entrando nas nossas famílias. É um assunto que quase não se fala, mas é um sofrimento para quem entra nesse tipo de vida, nesse tipo de escape maligno que te aprisiona e te traz para longe do Pai, para longe da família, e está destruindo famílias. Antigamente isso era muito fácil, era muito difícil. Hoje está fácil demais, é só uma questão de um clique na sua tela. Queridos, se arrependam. Se existe isso acontecendo no meio de nós, nós precisamos nos arrepender, tomar o caminho de volta, pedir ajuda, porque isso é possível, o casamento ser curado, o casamento ser sarado, o casamento ser perfeito, em nome de Jesus. O nosso casamento foi restaurado e nós agradecemos a Deus, porque Ele teve muita misericórdia. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Muita misericórdia de nós. E nos livrou de coisas piores, não é? Eu tenho prazer de voltar para casa. Esse tema, essa frase, o prazer de voltar para casa, tem falado comigo já há algum tempo. Desde que o pastor Elmiton comentou algo a esse respeito. O prazer de voltar para casa. Isso é primordial. Muito obrigado, querida. Obrigado por você ter me colocado numa posição de... né? Ele era assim, né? Gente, ó, ela não falou nem um tiquinho do que eu era. Nem um tiquinho. Tem mais, mas não vamos falar não precisa. Você pode colocar a frase aqui para nós, por favor?
o prazer de voltar para casa. Gente, eu vou falar para os maridos, vou falar para as esposas, vou falar para os filhos. Tinha dia que eu saía do banco. Graças a Deus, isso foi outra coisa que Deus fez na minha vida, ou na nossa vida. Ele sempre me deu bons empregos. Graças a Deus por isso. Eu saía do meu serviço a 1h da tarde, passava no mercado, comprava pão, comprava linguiça, ou comprava lá um presunto, um queijo, alguma coisinha, e íamos para o bar. Eram 3 ou 4 amigos ou colegas de serviço, que a gente considerava como amigo, mas não era, claro. E o que acontecia? Eu ia chegar em casa às 10 horas da noite, porque eu almoçava, tomava o lanche da tarde e jantava no bar. Eu não tinha o prazer de voltar para casa. Eu não tinha aquela alegria de chegar em casa e comemorar as coisas gostosas que um lar, que uma casa oferece. Gente, Deus é muito bom. Quantos de nós aqui, eu vou falar de mim, já falei de mim, eu sim, mas quantos de nós aqui tem esse prazer, essa vontade mesmo de voltar para casa? Aí, depois de uma viagem, depois de um dia de trabalho, aí você vai encontrar com a sua esposa, ou a esposa vai encontrar com os maridos. O filho que vai chegar em casa vai encontrar com os pais. E aí? Qual é o seu sentimento quando isso acontece? O que é que você tem no íntimo ali, quando você abre a porta de casa? Aí você às vezes dá mais atenção ao pet do que ao seu filho. Porque o filho, ele vai berrar, ele vai discutir, ele vai argumentar. O pet não, o pet sempre abana o rabo ou faz cafuné. Então isso aí nós precisamos, não vou falar enfrentar, mas nós precisamos estar prontos para situações adversas daquilo que a gente quer. Eu gostei muito de uma frase que o pastor Aguinaldo citou na conferência de homens, quando ele fala que nós devemos nos concentrar naquilo que é necessário, não naquilo que a gente quer. E ele fez essa observação que eu estou trazendo para nós hoje, em cima daquele texto de Paulo que fala assim: eu gostaria muito mais de estar lá com Deus, estar lá com Jesus, estar lá em cima no céu, mas é necessário que eu fique, porque o apóstolo Paulo tinha muito a fazer ainda. Ele queria estar com Cristo, mas o necessário era ele estar aqui pregando a palavra. Quantas vezes nós, hoje, eu falo por mim, algumas vezes sim, eu procuro fazer aquilo que eu quero e não o necessário. Não podemos, eu não posso dessa maneira, eu não posso agir dessa maneira. Eu tenho que agir de acordo com o que a palavra me diz. O que é que a palavra me diz no texto de Provérbios? Vamos lá, Filipenses 2, versículos 14 e 15. O que é que diz esse texto? Filipenses 2, 14 e 15. Está chegando. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis de uma geração pervertida,
no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lá fora está tudo pervertido e corrupto, mas comigo, com vocês que estão na palavra, não está. Aí vai acontecer o quê? Nós vamos resplandecer como luzeiros. A hora que eu abro a porta da minha casa para entrar, eu sou o resmungão ou eu sou luzeiro? Eu quero ser luzeiro e eu quero passar para vocês quererem ser luzeiros, não reclamão. Provérbios 11, versículos 27 a 29, diz o seguinte: quem procura o bem, essas duas palavrinhas, alcança favor. Alcança favor. Vai atrás do favor. Vem o favor para ele. Ele está naquela posição de favor. Favor de Deus. Mas aquele que corre atrás do mal, cuidado, esse lhe sobrevém. Vamos para outro texto, Provérbios 12. Vai falar mais ou menos a mesma coisa. O homem de bem, Provérbios 12, 2. O homem de bem, ele alcança o favor do Senhor. Há outro texto falando para nós abrirmos a porta de casa, nós entrarmos em casa como pessoas de bem. O que vai acontecer? Ele alcança o favor, nós vamos alcançar o favor do Senhor. Mas, o homem de perversos desígnios está condenado. Esse não vai para frente. Na sequência, o homem não se estabelece pela perversidade. Então não adianta maridos ou mulher erguer a voz e querer ser autoritário no grito. Porque aí você vai estar sendo perverso, você vai estar sendo fora do padrão. A raiz dos justos não será removida. Se eu entro dentro de casa, se eu abro a porta de casa, eu entro na companhia para ficar ali na companhia da minha família, de bem, como um homem de bem, eu seria um justo. Eu seria um justo. E a minha raiz, a raiz da minha família, em justiça, não vai ser removida. Gente, eu estou querendo trazer para mim e para vocês o prazer de voltar para casa. Até com a sogra nós devemos ter prazer, gente. A gente brinca muito com a história de sogra. Eu gostava muito da minha sogra. Eu sei que a Miriam gostou muito da minha mãe. E eu sei que o pastor Diego também gosta muito da Miriam como sogra. E nós moramos juntos há algum tempo. Então, mesmo com sogra, nós sempre tivemos o prazer de voltar para casa. Colossenses 3, esse capítulo 3 é excelente de Colossenses, mas nós vamos ver a partir do verso 21, o que diz? Queridas esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Ótimo, sejam submissas. Aí dá uma pregação, 45 minutos só falando sobre submissão e autoridade. Agora, queridão,
Maridão, presta atenção. Amai as vossas mulheres. Gente, amar a minha esposa é eu pegar 1 Coríntios 13, item por item que está ali, cada um daquelas observações, ou daquilo que o amor é. Tem muita coisa para mim e para vocês, maridos. Tem muita coisa boa para nós aproveitarmos ali. Então, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Não chute o balde, não chute a porta do banheiro, não bata a porta. Tenha alegria, tenha prazer de chegar em casa e estar junto com a sua esposa. Esses dias atrás escutei uma frase muito bonita que diz: a definição, uma coisa, definição e a prática dos papéis e atividades dentro da nossa casa vai trazer o equilíbrio do nosso relacionamento e da nossa comunicação familiar. Nada melhor do que sentar. Está com algum problema? Tem alguma situação atrapalhando? Puxa a cadeira, senta na mesa, ou melhor, senta na cadeira, em frente à mesa, senta com a esposa, senta com o marido, senta com os filhos. Vamos conversar? O que é que está acontecendo? Gente, nunca é tarde para nós sentarmos e conversarmos e colocarmos literalmente na mesa o que está acontecendo. Miriam e eu, nós pouco conversávamos a respeito do que acontecia de ruim conosco, que afetou os nossos filhos. Temos certeza disso, afetou. Mas nós não fizemos isso, não fizemos de sentar, conversar, de tratar, não, nós não tínhamos esse entendimento, nós não tínhamos, era tudo largado. Mas aprove a Deus nos trazer para o caminho, aí as coisas aconteceram e estão acontecendo. Nós não temos, assim, vamos dizer, nós não sabemos o dia de amanhã. A gente tem conversado bastante sobre isso. Nós agora, só os dois, aonde Deus mandar, nós estamos indo, nós estamos assim à disposição. E quando eu falo de prazer de voltar para casa, não é aquela casa bonita que você comprou de 5 quartos, 8 banheiros, isso aqui. Não, não é só isso não. É aquela casa daqui de dentro, que pode ser um quartinho com um banheiro e uma pia. Gente, o importante somos nós. Como nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento familiar. Eu como marido, a Miriam como esposa, os nossos filhos, já não temos mais dentro de casa, mas aqueles que têm os filhos dentro de casa, como é que está esse relacionamento? Aí voltando um pouquinho para o maridos, amai as vossas esposas, me veio agora, quem tem mais de 50 ou pouquinho, né, deve se lembrar daquelas figurinhas, amar é. Vocês se lembram disso? Os cabecinhas mais brancas aí, ou os que não têm também. Amar é. Quantos cartõezinhos daqueles existiam? Acho que uns 5.000. Amar é.
A maré. Nossa, queria longe. Então, se nós pegarmos 1 Coríntios 13, é a base de tudo, né? A hora que você vai colocar em prática, você pega aqueles cartõezinhos e vai em frente. Graças a Deus. Gente, maridão, você olha na roupa da sua esposa antes dela sair de casa? Por 2 motivos. Primeiro, porque você gosta dela, você ama e você quer vê-la bonita, então você tem que olhar para ela. Como é que você vai falar que está bonito ou não, se não olhar? Então, o primeiro é esse, vê se fala assim, você está bonita, ou, querida, essa roupa não está adequada. Gente, eu não sei vocês, mas Miriam e eu, quando a gente vai lá no Partage, não dá, é difícil. Marido com esposa e filhos, às vezes. Indecente. Eu estava conversando com alguém esses dias atrás, a pessoa falou assim, é o troféu do marido. Falei, eu não quero esse troféu na minha prateleira nunca. Esse troféu eu não quero, meus irmãos, não quero. Por quê? Para a glória de Deus, a minha esposa é para mim. Como diz o outro, quem tem que aproveitar dela sou eu. Não é o pessoal passeando na rua, não. Eu quero ter o prazer de chegar em casa e encontrar a minha esposa cheirosa. Abra um parênteses. Se você chega em casa, a sua esposa está descabelada, às vezes cheirando a uma fritura, pense bem, antes de reclamar dela. Veja as crianças como é que estão. Se as crianças estiverem de banho tomado, alimentadas, ela se dedicou às crianças. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Às vezes alguém fala assim, você chega em casa, a mulher está toda descabelada, está isso, aquilo e tal, mas peraí. Vamos pensar, cuidado. Isso aí tem que ser bem analisado. Por quê? Se as crianças estão bem cuidadas, estão, como eu falei, alimentadas, está tudo certinho, a casa está limpa, em 5 minutos eu tenho certeza que ela vai ficar limpinha e cheirosa para você. Mas ela fez muita coisa durante o dia. Isso aí não estava nem no script aqui nas minhas coisas, mas... Eu amo a minha esposa. E eu olho para ela antes de sair, já teve dias de eu falar assim, para a igreja, eu acho que não. Essa roupa. Vai lá e troca. Gente, eu não sei se é por obediência, por respeito ou o que for, mas graças a Deus por isso. Antes que eu me esqueça, quem esteve aqui a semana passada, escutou a ministração ou recebeu a ministração do pastor Tadeu. O que ele falou a semana passada, mais o que a Miriam falou aqui hoje, juntando tudo, nós devemos, assim, correr atrás do favor. Nós devemos correr atrás do eu quero chegar em casa, eu quero voltar para casa feliz, encontrar minha família, feliz, encontrar o bem-estar. Tudo isso tem uma resposta principal. É aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você tem essa convicção que Jesus é o Senhor da sua vida, que Deus é
o seu pastor, quando você tem essa convicção que a sua vida vai mudar, porque você tomou uma decisão de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, sabendo que todos os seus pecados foram perdoados, a sua vida vai mudar. A minha vida mudou. O dia que eu aceitei a Jesus, foi assim, foi um processo de 3 dias, as coisas acontecendo. Quando nós nos demos conta, já tinha acontecido, estava tudo bem, aleluia, glória a Deus. A nossa vida mudou, porque nós tomamos a decisão, e é isso que eu estou chamando a vocês, a você que ainda não tomou essa decisão, de falar assim: Deus, eu te aceito como meu Senhor. Jesus, eu creio em você. Eu sei que você morreu pelos meus pecados. Se você nunca fez essa declaração, agora é o momento. Hoje é o momento de você dizer: Pai, eu estou à sua disposição como servo, e eu sei que os meus pecados estão perdoados. Eu sei que a minha vida vai mudar a partir de hoje. O canal está aberto. Só depende de cada um. Como a Miriam falou, está à disposição. Só depende de nós. Se você ainda não tomou essa decisão de fazer Jesus Cristo o Senhor da sua vida, esta é a hora. Todos salvos? Anderebai seke shente panarei. Recansara mamanai, tete cante.